Leia comigo. Eventos Finais, página 172. É uma solene declaração que faço à Igreja, Ellen White, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da Igreja, Secretaria da Igreja, está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum, o pecador que está perdido no mundo. Séria esta declaração. Poderemos linkar esta declaração de Ellen White com a letra da música de Aimee Rocha, Evangelho de Fariseus? Para finalizar essa semifinal, a quinta etapa desta temporada, gostaria que vocês recebessem no palco Aimee Rocha. Fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Oramos por nós e pelos nossos, o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Um evangelho de fariseus. Questionada por um dos jurados sobre a inspiração por trás da música, Aimee compartilhou informações alarmantes sobre a realidade na ilha de Marajó. Com coragem e firmeza, ela revelou, abre aspas, Marajó é uma ilha próxima a Belém, minha terra. Lá há um grande tráfico de órgãos e casos graves de pedofilia. As condições socioeconômicas são precárias e as crianças, desde muito novas, são expostas à exploração sexual por turistas. A gente não pode generalizar, obviamente, né, essa fala, como se todas as igrejas fossem uma bolha isolada da comunidade e que só se importassem com os dízimos e não com as pessoas, com os corações. Mas não podemos deixar também de reconhecer que há, sim, igrejas que só se preocupam com o dinheiro dos fiéis, que viraram mercantilismo e que se Jesus estivesse aqui de novo hoje em pessoa, caminhando pela terra, digamos assim, ele expulsaria os vendilhões do templo como fez em seu tempo, quando esteve aqui na terra pessoalmente. Então, de fato, infelizmente, há muitos líderes religiosos que fazem da religião um negócio. E isso é um opróbrio para o Evangelho. É algo que realmente
traz muita insatisfação, muita tristeza, especialmente naqueles que procuram viver o evangelho como está na palavra e não fazem da igreja, da religião, um negócio, né? Esse é o evangelho da prosperidade, que coloca a prosperidade material acima de tudo e esquece realmente das pessoas. Mas há igrejas que não são assim, que não vivem desse evangelho, que estão a serviço e que têm feito uma obra muito bonita nas comunidades. E eu poderia citar aqui muitos trabalhos que são feitos pelas igrejas. Na verdade, eu creio que a maior parte das obras de assistência social é feita pelas igrejas, por igrejas sérias, igrejas que estão ali inseridas nas comunidades, igrejas que procuram as pessoas e procuram atender às necessidades delas. Então, o que a IME denuncia aqui é uma realidade, mas obviamente não pode ser generalizada como se todos os cristãos tivessem esse comportamento. Ela fez uma crítica necessária, fez uma crítica verdadeira, mas é importante nós entendermos que algumas igrejas vivem esse tipo de evangelho. Tem organizações que atuam no continente africano, atuam em outros países necessitados. É importante nós entendermos isso, porque se nós vamos fazer uma crítica, nós temos que ter em conta o que já está sendo feito. Há organizações que já trabalham para ajudar as pessoas necessitadas. Há organizações que lutam contra a pedofilia. Há organizações que lutam contra o abuso infantil. Então nós temos que valorizar isso. Há necessidade de fazer mais? Há necessidade de fazer mais. Mas nós não podemos ignorar o que já está sendo feito. Agora, é uma mensagem necessária para os nossos dias. Acredito que a igreja está a se prostituir. Isso não é novidade. É uma mensagem que se perdeu. A Bíblia diz da Babilônia, simbólica em Apocalipse. E a Babilônia é uma confusão de ideologias, traz muitos conceitos e se desvinculou do conceito principal, Deus, o amor. Então nós temos que ter muito cuidado para entendermos essa crítica. Não vamos a um extremo, como se a igreja de fato não estivesse fazendo nada, mas também não vamos ao extremo como se a igreja está fazendo tudo. Nós sabemos que muitos líderes se perderam, estão a transformar o evangelho em negócio. Isso é verdade, nós temos que concordar. A igreja se tornou no mercado, entendes? Isso me faz lembrar quando Jesus se dirige ao templo, encontra pessoas vendendo no templo. Ele fica chateado, derruba tudo aquilo e fala que eles transformaram a casa de Deus no mercado. Dizendo aqui então, continuando o assunto, eu reforço que os dois youtubers, tanto o Michelson Borges e o Camupa, eu vou deixar os links dos vídeos originais e da opinião que eles deixaram em seus canais. Você vai lá e acessa se você quiser assistir na íntegra. Eu trago alguns recortes do Michelson Borges e um recorte do Camupa, certo? Os dois reforçam a ideia de que nós não devemos generalizar ou aplicar a crítica que a música faz de forma muito bem colocada, contextualiza para os dias atuais a situação das igrejas e o próprio cristianismo vivido pelos evangélicos. E aqui nós também, como adventistas, somos obrigados a nos incluir. Ou seja, não são todos, não são todas as igrejas, não são todos os pastores, não são todas as lideranças locais de membros e membros que frequentam as igrejas que são estereotipamente deste jeito. Há, eu diria, são minhas palavras, uma minoria fiel a Deus em todas as igrejas. Mas os dois youtubers, os dois críticos cristãos, eles apresentam, concordam que este é um problema real. E eles apontam como algo positivo a manifestação da composição musical de Aimee Rocha, que descreve a realidade da comunhão e da religião em si, coloca em xeque. Agora, quero crer que todas as pessoas, de uma certa forma, evangélicas, cristãs, se sentiram atacadas, mas
nós precisamos verificar o quanto dessa letra se aplica à nossa vida pessoal. Não só à instituição evangélica, não somente às igrejas, não somente à igreja adventista, mas o quanto dessa letra pode ser aplicada como crítica real, um puxão de orelha na minha maneira de agir como cristão. Esta é a tônica da música da Aimee Rocha. O Michelson Borges deu uma tônica maior para a questão que todo mundo está abordando, de que é a temática da violência infantil, da pedofilia, dos ataques às crianças nas ilhas de Marajó. Tanto de uma certa forma, se você estudar mais o tema, você vai ver que essa promoção da prostituição ela é aceita pelas famílias locais também, porque são famílias muito pobres. Inclusive, uma degradação social. O assunto é profundo, triste, é degradante, nos envergonha como brasileiros, mas é a realidade. Autoridades já abordaram sobre o assunto. O próprio Michelson Borges fala um pouco mais sobre filmes que abordaram, filmes americanos que abordaram a temática. Você pode ir lá no canal dele e assistir. Agora, eu quero analisar toda essa questão por uma outra perspectiva, sobretudo dentro do mundo adventista. Eu quero aprofundar mais algumas discussões que podem ser emergentes dessa discussão pontual que se refere à problemática social de Marajó. Mas o que dizer da realidade que a gente vive como cristão dentro da igreja, no dia a dia? E eu queria trazer algumas análises da letra. O que eu postei, que é proveniente de um festival chamado Don Reality, um festival em que a Aimee Rocha estava participando, ela apresentou uma versão da música. A música original ela tem mais letra. Eu vou analisar a versão apresentada no festival. Inclusive, foi apresentada no começo deste nosso vídeo. Então considere isso, tá? Existem mais estrofes. A que eu vou analisar aqui é aquela versão que ela apresentou no vídeo do festival. Quando diz lá, no primeiro verso, então são 4 estrofes, classifiquei aqui como 4 estrofes, lembrando bem que eu sou compositor, sou músico, acadêmico, tá? Então não vou repetir minha graduação aqui, porque senão as pessoas poderão achar que eu estou sempre querendo me envaidecer, eu não quero, tá? Então eu sou músico profissional, acadêmico, trabalho no magistério federal, na área, tá? Mas veja, ela separou em 4 estrofes e um bloco eu entendo como coda, acabamento da música. A letra também assume esse papel. Então, basicamente, nós temos 2 agrupamentos de versos. Eu separei um agrupamento de 3, um outro agrupamento de mais 3 versos e depois uma espécie de coro, tá? Mas mais 6 versos, como se fosse um coro, certo? Então o primeiro bloco de versos dela começa assim: fazemos campanhas para nós mesmos. Isso poderia ser aplicado a nós adventistas hoje? De que maneira eu poderia aplicar e verificar se isso é aplicável? Se isso de fato é aplicável a nós, a crítica que ela começa a fazer. O evangelho, a palavra evangelho significa boas novas, só que boas novas de fariseus. E a palavra fariseu, a conotação que ela tem hoje, é uma conotação negativa. Quando você diz que o fulano é fariseu, que ele é hipócrita, que ele é fingido, que ele é legalista. Lembrar que os fariseus eram defensores
Por que também eles eram chamados de legalistas? Porque eles defendiam a lei na sua essência, da escrita. Mas a maioria deles tinha dificuldade de viver a lei na sua completude. Eram defensores da letra, da litera, do que é escrita, mas não viviam. E muitas vezes Jesus os classificou como hipócritas. A liderança de Israel, que João abordou também, ele chegou a usar o termo víboras. As víboras, as serpentes, são traiçoeiras. A música é como se chamasse o evangelho de cristãos falsos, de membros hipócritas, de religiosos hipócritas, de fariseus hipócritas. E vamos colocar aqui também, gente, precisamos, certo? Precisamos, fazendo uma análise para adventistas que somos evangélicos. Adventistas hipócritas. A minha pergunta e a minha análise a partir do primeiro verso da letra da Aimee Rocha é o seguinte. Gente, os grandes projetos, as grandes campanhas, as grandes conferências, os grandes projetos de evangelismo, no nosso meio, os grandes projetos de impacto e esperança, o evangelismo de 2 a 2 que você faz, todas essas campanhas que nós fazemos, elas estão gerando batismos? Analisa aí você na sua cidade. Analisa aí você na sua igreja. Se não está gerando batismos e pessoas vindo para a igreja, é a mais real confissão de que o que nós estamos fazendo não está dando em nada. Nosso trabalho está sendo em vão, porque talvez a nossa vida esteja fragilizada pelo mal, pelo mundanismo, pelo pecado. E o pior de tudo, olha a afirmação da Aimee: fazemos campanhas para nós mesmos, ou seja, campanhas e projetos de evangelismo, de conferências, projetos do que for, projeto musical, projeto disso, daquilo, projeto missionário, para nós mesmos. Isso significa o quê? Para envaidecer a nós mesmos e para dizer, olha como eu sou bom. Eventos para nós mesmos. Faz a pergunta lá no interior do seu coração. Aí eu convoco o membro comum. Eu convoco a liderança da igreja ou das igrejas, das congregações de adventistas que nós temos, de nossa cidade, de nosso estado, de nosso país, do nosso mundo, a perguntar para si mesmos: estamos fazendo eventos para nós mesmos? Eu pergunto aos membros, pergunto aos líderes e pergunto aos pastores locais e pergunto aos pastores administrativos dos departamentos de uma missão, de uma associação, de uma união, de uma divisão. Estocamos o maná para nós. Porque ao final de tudo isso, será que a gente batiza pessoas? As igrejas estão crescendo? Pergunta para você. A sua igreja está crescendo? É o resultado se sua igreja está trabalhando. Batismos estão acontecendo? Ou as pessoas, o pior de tudo, as pessoas se batizam e as pessoas não ficam na igreja. Campanhas são feitas, as pessoas foram visitadas. As campanhas evangelísticas que foram feitas, os interessados foram visitados pelas pessoas responsáveis pelos departamentos, pelas igrejas que estão fazendo estas campanhas, pelo pastor que também é o cabeça e o responsável. Estocamos o maná para nós mesmos, ficamos com o pão da vida, o alimento que temos. Nós, Igreja Adventista, éramos chamados de o povo da Bíblia, o povo da palavra, o maná do céu. Mas será que podemos ser chamados de o povo da Bíblia? A maioria dos membros sequer estuda a lição de escola sabatina, nem quer comer o maná. Mas aqueles que comem, será que eu estou estocando o maná de forma egoística?
e não partilhando com as pessoas o pão que eu tenho. Pode ser o pão espiritual, mas o pão também material. Quando a gente ora, faz a semana dos 10 dias, ou faz uma vigília, será que a gente ora só pelos nossos amigos, ou você ora pelos seus inimigos? E muitas vezes a inimizade existe dentro da igreja, da nossa igreja adventista. Há muitas igrejas que nascem da divisão e da inimizade que acontece em grupos dentro da igreja. E aí nasce uma outra igreja. Será que Deus pode abençoar uma igreja que nasce não com a ideia de multiplicar, mas com a ideia de ficar longe daquela pessoa que você não gosta, que você desenvolveu inimizade? Oramos por nós e pelos nossos, os nossos amigos, os nossos parentes. Nós vivemos numa época onde nós temos tecnologia, por exemplo, o celular, que o celular é tudo, é banco, é agenda, é filmadora, é câmera fotográfica, é tudo. E você tem tecnologia, grande facilidade de comunicação, mas onde as pessoas cada vez mais estão vivendo de forma afastada, uma da outra, ou umas das outras. Quantas vezes a gente vê dentro das congregações formações de grupos, um grupo não se comunica com outro grupo. As maiorias de pessoas que gostam de sermões bonitos e agradáveis ao ouvido, essas pessoas estão se tornando maioria. Você vê muitas vezes que o que era para ser espiritual, muitas vezes assume uma promoção pessoal nas mídias sociais. É importante divulgar o que você faz na igreja? É importante, mas muitas vezes a gente tem a sensação de que a pessoa só está veiculando aquilo. Porque você vê que na vida dela, a pessoa tem uma certa frieza espiritual. Não leva a Bíblia, não estuda a lição da escola sabatina, não estuda os livros de Espírito e Profecia. É um conhecimento, é uma vida superficial. Você vê isso na forma de agir, no falar, na conduta da vida, nos negócios, nos pagamentos, nos compromissos financeiros com os outros. Membros que dão calote nos outros. Membros que falam mal dos outros de forma gratuita, membros que fazem panela dentro da igreja para beneficiar uma posição, líderes de igreja que defendem amigos, esquecem da verdade, mas defendem a amizade, e a verdade pode ser pisada, perseguem os que pregam a verdade, perseguem os que pregam sobre os pecados dos seus amigos. Promoções pessoais transvestidas ou transvestidas de evangelho. Oramos por nós e pelos nossos. Ações movidas pelo egoísmo e pelos ciúmes, pela inveja. Há isso dentro da igreja? O reino virou negócio. Há líderes. Nós precisamos ter uma organização, e eu sou amigo da organização. Mas muitas vezes se prioriza tanto a organização que se esquece a oração, que se esquece o respeito, que se esquece a humildade para fazer alguma coisa dentro da igreja quando o outro sabe mais que você. Tem pessoas que elas são simples, mas são muito orgulhosas, até dentro da igreja. E a gente acha que as pessoas humildes são aquelas pessoas que não tiveram estudo, e a gente se engana. E muitas vezes a gente conhece pobres extremamente orgulhosos, que não querem aprender e acham que sabe tudo. O rico, o culto, precisa ter humildade, mas o pobre também precisa ter humildade. A pessoa que não estudou
e que encontra o irmão que sabe mais dentro da igreja, precisa aprender com esse irmão. Há orgulho. O reino virou negócio. Quantas vezes a gente vê que há um grande interesse, uma grande atenção para o departamento que move e recolhe importâncias financeiras. É o departamento da igreja que tem mais atenção. Infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer isso. O departamento mais auditorado da organização é aquele que recolhe importâncias financeiras. O dízimo importa mais. Aliás, eu tenho encontrado líderes e até pastores que dizem o seguinte: o seu dízimo não importa. Claro que importa. Se este membro está dando com fidelidade, importa sim. Porque você, pastor, vive do dízimo que o irmão devolve. Mas querendo anular o irmão que devolve o dízimo, quando o irmão é fiel e defende a verdade, cobra a verdade, que prega a verdade, é fiel para com as coisas da igreja, o pastor, para tirar a força, muitas vezes poderá dizer, o líder, para tirar a força desse membro que devolve fielmente as importâncias que Deus tem abençoado a vida dele, diz que a igreja não precisa do seu dízimo. O dízimo é uma fidelidade que eu tenho para com Deus. Claro que precisa. Líder de igreja, pastor de igreja, respeite o dízimo que o irmão devolve fielmente. Mas muitas vezes a instituição está interessada no dízimo também. Há muitos pastores que não têm consciência da santidade do dízimo e vivem de forma leviana a sua conduta pessoal no dia a dia. Infelizmente, eu já presenciei algumas vezes em reuniões, em almoços, onde eu estava com pastores, que eles participavam da comida como verdadeiros glutões, consumindo garrafadas e garrafadas de Coca-Cola. E o tamanho da barriga. Estes pastores não deveriam de ser exemplo para o seu rebanho? Esta música não se aplicaria também à reforma espiritual em todos os sentidos, não somente nos aspectos sociais, não somente nos aspectos do egoísmo que nós construímos como fiéis. Então, esta música, ela é um convite à reflexão que eu reflita sobre minha vida se eu estou fazendo parte de uma religião desse tipo. E como o reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações, o líder passa a agir como administrador. Eu digo líder local eleito pela igreja, aquele chefe de departamento, o membro leigo. Mas existe o membro profissional também, que é o pastor. Será que o pastor está sendo um verdadeiro pastor, cuidando dos corações, ou sendo um administrador? Está preocupado com o seu salário, com as suas garantias? Hoje um pastor tem todas as seguranças, tem apoio na gasolina, ele tem apoio de alimentação quando sai, ele toma as notas, depois isso é acrescentado, isso entra como um upgrade no seu salário. As condições que um pastor tem nos dias de hoje são muito melhores, incomparavelmente melhores, do que as condições que os pioneiros do movimento adventista tiveram. Será que estes pastores da atualidade, e eu digo mais, infelizmente, até os pastores mais novos, será que eles têm verdadeira compreensão da responsabilidade que eles têm em mãos ao receber o dinheiro santo? E eles verdadeiramente se comprometem a ser responsáveis com os projetos que eles propõem fazer? Será que os projetos são para toda a igreja ou são para grupos, os queridinhos, os que apoiam? Geralmente, infelizmente, os pastores mais novos têm usado uma tática que é tirar do caminho
os líderes mais experientes, para que eles não sejam observados, aconselhados ou criticados. Isso a gente tem visto muito nos mais diversos lugares da obra de Deus. A gente sente isso. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus. Começa o coro, reforçando as ações que partem de um coração cheio de egoísmo. Cada um escolhe os seus interesses, cada um defende os seus interesses, cada um defende o seu grupo dentro das comunidades religiosas. E aqui, quiçá, ou deveras, devemos considerar a Igreja Adventista, porque estamos inseridos no meio evangélico. E se inflamam na bolha do sistema. Se inflamam como? Enchem-se de paixões. Muitas vezes, para que aconteça competições, combates entre grupos dentro da igreja, hostilidade velada, cancelamentos, pessoas que não se afinam ao seu grupo, você cancela dentro da igreja. Essa é a tática da virtualidade tecnológica que vivemos hoje, onde estamos linkados e plugados no WhatsApp, mas estamos tão distantes que sequer aqueles que precisam cumprir o papel de visitar as pessoas, elas não visitam. E isso se estendendo até também pergunta ao seu líder, ao seu pastor. E eu devo fazer essa pergunta a mim mesmo, inclusive me incluir nessa história. Qual sistema? O sistema da igreja, eclesiástico, onde você tem uma liturgia, você tem procedimentos em prol da igreja, que aquilo acaba virando, se a gente não tomar cuidado, toda essa organização, toda essa liturgia, toda essa questão de preparo e de regras, departamentos, normas, até o bom e velho manual, que é importante para o funcionamento da igreja, ele também pode compor um ambiente pesado e hostil de uma certa forma. É claro que sim. Mas muitas vezes nós nos apegamos a essa formação de grupo. É isso que eu vejo. Tem muitas pessoas que elas se apegam às formações de grupo, às chamadas panelas. E você vai criando movimentos políticos e a igreja vira um local não bem-vindo, onde você pode muitas vezes não ter prazer. E eu faço a pergunta: as igrejas da região, as igrejas do estado, as igrejas do Brasil, será que nós temos tido um aumento de membros e pessoas frequentando a igreja? Fotos após fotos eu tenho visto das igrejas locais, regionais, do estado, de outros lugares do Brasil, as igrejas cada vez mais vazias. Por quê? As igrejas, em vez de crescerem por batismos, os membros que já existiam, diminuindo a frequência nas congregações. Por conta do quê? Do ambiente hostil que se tornou. A música revela essa realidade. O Michelson Borges apontou para a questão que foi mais reagente na sociedade: a violência às crianças. Mas nós temos outros tipos de males consumindo e corroendo as estruturas da igreja adventista. Porque nós estamos analisando sob a perspectiva se a música da Aimee Rocha se aplicaria a nós adventistas. Enquanto muita gente sofre, a gente nem sabe que sofre. O João aqui, ela diz: enquanto isso no Marajó, na ilha de Marajó, a violência infantil, né, que acendeu o clamor social e popular na internet, viralizou essa temática.
Mas quantas pessoas sofrem à nossa volta? Quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu não preciso esperar ela pedir. Eu posso ir ajudá-la prontamente. Seja meu vizinho, seja meu irmão de igreja, seja quem for. Será que eu, como adventista, tenho desenvolvido o amor verdadeiramente? O que a gente vê é o seguinte, aquela profecia de Jesus se cumprindo. O amor de muitos se esfriaria. E quando Jesus voltasse, haveria fé na terra. A fé e o amor se equiparam. Eles provocam a esperança no coração do crente. Muitas coisas más acontecendo na sociedade, né? Como o tráfico de órgãos infantis lá em Marajó, crianças sendo traficadas, sendo mortas para alimentar o tráfico de órgãos internacional. A pedofilia, o abandono de menores, todos males horríveis. Quem pratica isso não é digno de ser chamado de humano. Eu repetindo e parafraseando aqui o Michelson Borges. Mas, irmãos, quantos velhos, quantas pessoas necessitadas dentro da nossa igreja? Às vezes a nossa congregação é uma Marajó. Abandono das viúvas. E essas pessoas morrem esperando os ceifeiros da grande seara. Quem são os ceifeiros da grande seara? Quem recebeu essa incumbência? Nós somos chamados adventistas do sétimo dia. E hoje a gente vê a igreja se esfriando. Porque a própria igreja hoje, por uma pressão popular, por uma vontade popular de uma maioria, não gosta de ouvir mensagens que possam reformar e sacudir a igreja. Então o resultado é esse, mornidão espiritual. E eu queria trazer para vocês aqui algumas considerações do Espírito Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 3. O título, Michelson Borges. Você viu que eu extraí, fiz um recorte, e ele chama que as igrejas que estão vivendo de forma a cumprirem a letra da Aimee Rocha e se colocarem numa posição de serem repreendidas de fato, são igrejas que representam a sétima igreja apocalíptica. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Verdades, né? Verdades que não podem, de novo, ser generalizadas. Mas realmente temos uma igreja laodiceana, uma igreja morna, uma igreja, em muitos sentidos, não envolvida com aquilo que deveria estar fazendo, né? E quando João escreve às igrejas, ele escreve ao povo de Deus. Ele não escreve ao mundo. Ele escreve ao povo de Deus na linha do tempo. E a sétima igreja é a igreja de Laodiceia. E eu abro lá no livro desta versão que eu te coloquei aqui, que eu coloquei para você, o ano dessa publicação, sexta impressão 2020. Página 252. O título é Michelson Borges chamou de Laodiceana, com base no livro de Apocalipse e daquilo que já sabemos do período profético, da linha profética de tempo, quando fala da última igreja. É a igreja que nós estamos vivendo hoje, a igreja de Laodiceia. É o título. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, pelos pregadores, pelos líderes, mas aqui está escrito só pastores. Eu estou aumentando a classificação de obreiros. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, a quem ele chamou para adverti-lo, não é uma mensagem de paz e segurança. Uma afirmação outra vez àqueles membros que querem controlar que tipo de mensagem o pregador tem que fazer lá no púlpito. Tem subido às lideranças das igrejas gente que defende só mensagens de amor. Você que me ouve, você sabe entender muito bem.
A quem me refiro? Se existe alguém que faz isso, você logo percebe dentro da igreja, da sua congregação. Não é meramente teórica essa mensagem que tem que ser apresentada pelos pastores, mas prática em todo particular. Até a mensagem do Espírito e Profecia você precisa explicar que tipo de prática aquele texto está querendo dizer. E muitas vezes você tem que mencionar procedimentos do membro local, procedimentos e até pecados do membro local. Para pregar assim tem que ter coragem de enfrentar a inimizade. João disse que lá no céu só entrarão os corajosos. Apocalipse 21:8. Os covardes não entrarão. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal, tranquilidade. O povo de Deus, deste período, o povo de Deus em 2024 vive uma fase laodiceana. Estas pessoas se sentem cultas. Elas se sentem bem espiritualmente. Elas se imaginam em exaltada condição. Tem muita fé. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, Deus dizendo, que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse 3:17. Que maior engano de estar correto, achar que está correto, quando se está totalmente errado. Indo para a página 253. A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano. Todavia sincero nesse engano. E acha que é sincero. Eles não sabem que sua condição é deplorável à vista de Deus. Enquanto aqueles que são abordados se lisonjeiam de achar-se em exaltada condição espiritual. A mensagem da testemunha verdadeira destrói sua segurança com a surpreendente denúncia de seu verdadeiro estado espiritual de cegueira, pobreza e miséria. Esse testemunho tão incisivo é severo, não pode ser um engano, pois é a testemunha verdadeira quem fala, Jesus Cristo. E seu testemunho tem de ser correto, é correto. A voz de Cristo, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, ela se cumprirá, queira você ou não. Difícil é aos que se acham seguros em suas realizações e que se acreditam ricos em conhecimentos espirituais, aqueles que fazem as campanhas para si mesmos, segundo a letra da Aimee Rocha. Aqueles que fazem eventos para si mesmos. Aqueles que estocam a palavra de Deus para si mesmos. Oram por eles mesmos e por aqueles que eles gostam. Tornaram o reino de Deus um negócio. Um lugar de realizar projetos, de interesses particulares e de projeções de mídia para promoção pessoal nas redes sociais das tarefas religiosas, mas promovendo o eu, unicamente o eu. Estes se acham profundamente enganados e necessitados de todas as coisas e graças espirituais. O coração não santificado é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso. Agir com perversidade é gostar da maldade. Olha que coisa que é dito do povo de Deus. Nós nos chamamos povo de Deus. Olha o que é dito do adventista formal, do adventista laodiceano, do adventista que está nestas condições da música da Aimee Rocha. Seria eu? Seria você? O coração não é santificado. Vi que muitos se estão lisonjeando, se elogiando uns aos outros. Lisonjeia-se a si mesmo de ser bom cristão. Ellen White dizendo, os quais não têm um raio de luz de Cristo.
O pecado domina, mas no final da página. O pecado domina entre o povo de Deus. A positiva mensagem de repreensão aos laodiceanos não é acatada. Se alguém ousa pregar, como eu já mostrei, já falei num vídeo anterior, é chamado de extremista para calar a boca daquele que ousa pregar. Muitos se apegam às dúvidas e a seus pecados cariciados. Tem pessoas que são habilidosas em causar dúvidas e perguntas, que são estritamente fundamentadas na arte de criticar e duvidar através da crítica. E a crítica e a dúvida, ela nasceu, você sabe, no coração de quem? Daquele anjo escolhido que servia a Deus com perfeição, mas caiu do céu. Muitos se apegam às suas dúvidas e a seus pecados acariciados, enquanto se encontram em tal grande engano que dizem e sentem que não necessitam de nada. Rico sou. Seria esta a realidade da igreja hoje? A letra da música de Aimee Rocha se aplica à realidade que eu e você, como membro, estejamos vivendo dentro das igrejas ou dentro da congregação, dentro da igreja local, dentro de uma igreja adventista? Aqueles que estão nestas condições apontadas na música, faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Eu resolvi trazer esse trecho do Testemunhos, porque também já iria trazer de antemão, mas eu o faço com maior autoridade, porque o próprio Michelson Borges já o fez. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão, ou seja, falta tudo. Não estão vivendo em obediência a todas as reivindicações divinas. Na visão de Ellen White, indo para a página 255, eu li agora a página 254, já estou pulando trechos e trechos, só lendo as partes mais importantes. Foi-me mostrado que a maior causa de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual é não aceitarem a correção. Como que uma igreja é repreendida? Pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia, pelo manual da igreja, de forma particular, num culto, quando Deus fala. Você tem certeza que Deus falou para você através de circunstância, através da natureza. Deus usa pregadores também do púlpito. Deus usa um conselho, a visita de um amigo. Há diversas maneiras de Deus falar para você claramente. Mas Deus tem falado. O povo adventista tem o maior conhecimento de todas as religiões, de todas as igrejas. Mas rejeita a correção do Espírito de Profecia. Muitas vezes. São raros os sermões que você vê de pregadores que salientam o Espírito de Profecia com bastante peso. Há pessoas que só copiam e colam, até usam de forma equivocada os textos em certas situações. Retiram de trechos que ao bel prazer se aplica a uma situação, mas que pode ser até fora de contexto. É um trecho importante, é uma escrita importante, mas às vezes usa até o próprio trecho para tentar calar algum pregador que possa eventualmente estar falando a verdade. É possível isso. Temos que ter o olho de águia, o olhar espiritual de águia para verificar e entender se isso acontece. Muitos têm desprezado as reprovações e advertências que lhes foram feitas. E agora,
eu trago o seguinte: existe também uma mensagem aos pastores. Lá no Testemunho, volume 3, página 256, dessa versão, dessa publicação de 2020. No surgimento da terceira mensagem angélica, os que se empenhavam na obra de Deus tinham alguma coisa a arriscar. Porque a obra estava começando, tudo era muito difícil, sem garantias, sem apoios. Tinham sacrifícios a fazer. Este parágrafo aqui, o penúltimo e o último, são para os pastores. Começaram esta obra em pobreza muitos pioneiros e sofreram as maiores privações e dificuldades. Enfrentaram decidida oposição e que os impelia para Deus em sua necessidade. E mantinha viva a sua fé. Nosso plano atual de doação sistemática, que é o dízimo, mantém amplamente nossos pastores e não há falta nem necessidade do exercício da fé quanto à manutenção, porque Deus assegura através do sistema de dízimo. Você que é pastor, você está assegurado. Qualquer dificuldade, a obra te ampara. Um acidente, a necessidade de um hospital, gasolina, transporte, outras coisas mais, nós sabemos. Nosso plano atual de doação sistemática mantém amplamente nossos pastores e não há falta de nada, nem necessidade do exercício da fé quanto à manutenção. Os que hoje iniciam a pregação da verdade nada têm a pôr em perigo, nada têm a arriscar. Existem garantias, desde que seja um bom pastor. Agora, aqueles que não têm vocação para ser pastor, correm perigo, porque talvez estejam sendo profissionais com outras características que se exigem em outro campo e que não se aplica ao campo de ser um pastor, a habilidade de ser um pastor, porque também é uma habilidade, é uma vocação, é um dom. Existem pastores que não têm o dom, não têm vocação, mas aqueles que têm vocação estão assegurados pelo sistema de dízimo. Não correm riscos, não têm sacrifícios especiais a fazer. Você que é pastor, o sistema da verdade acha-se pronto a seu dispor. O sistema da igreja, o sistema de recolhimento de dízimos para manter você no seu trabalho é garantido na igreja adventista. E as publicações lhe são fornecidas para a vindicação das verdades, para que as verdades todas que nós conhecemos e pregamos como adventistas, incluindo as que estão na Bíblia e no espírito de profecia, sejam defendidas por você, pastor. Alguns rapazes que querem ser pastores, ou pastores jovens, este termo se refere a isso. Alguns rapazes, alguns pastores jovens começam sem ter um senso real do exaltado caráter da obra de Deus. Não têm de enfrentar privações, vicissitudes ou árduos conflitos que exigiriam o exercício da fé, como foi exigido dos nossos pioneiros que sacrificaram tudo, a família, os filhos, sem condições, sem conforto, caminhando longas viagens de charrete, de burro, de animal, em cavalos. Não tem de enfrentar privações, vicissitudes ou árduos conflitos que exigiriam o exercício da fé, como foi exigido desses nossos pais pioneiros. Não cultivam a abnegação, a resiliência, a resistência, nem nutrem o espírito de sacrifício. Alguns estão se tornando orgulhosos, envaidecidos. E o membro nota que isso acontece, porque este pastor ele vai errar constantemente em nome da sua vaidade, do seu orgulho. Alguns estão se tornando orgulhosos e envaidecidos e não sentem real preocupação pela obra que pesa sobre eles. Um pastor envaidecido e orgulhoso pela sua posição, logo você conhece, pelos erros que ele começa a cometer no campo.
Mas aquele pastor de oração, dedicado à visitação, comprometido com os membros, visitando a todos os membros, sem distinção, visitando aqueles que ele sente que não apreciam tanto o seu trabalho, mas o Espírito Pastor é conciliador, também visita esses membros, visita os amigos também, mas visita a todos, sem distinção. A testemunha verdadeira, Jesus Cristo, fala a esses pastores: sê, pois, zeloso e arrepende-te. É a mesma mensagem dada à igreja da Laodiceia. Então a mensagem, o meu vídeo aqui, ele vai para membros comuns, para líderes locais e para pastores também. Eu sou um membro local. Vai para mim, vai para o líder, vai para o pastor também. A igreja de Deus funciona nestes três níveis. E também falemos do pastor departamental, da mesma forma. Alguns deles, dos pastores, às vezes jovens, geralmente jovens, rapazes, Ellen White chama de rapazes. Alguns deles se acham tão exaltados pelo orgulho que são positivo estorvo e maldição à preciosa causa de Deus. Analisa aí, meu irmão, minha irmã, se a tua igreja está crescendo. Analisa aí, meu irmão, minha irmã, se a tua igreja está batizando. O membro precisa trabalhar, mas o pastor também. Ele recebe salário do dízimo que o povo de Deus fielmente devolve. Não exercem esses pastores, esses rapazes, esses jovens pastores, não exercem sobre os outros uma influência salvadora. Esses homens precisam converter-se cabalmente a Deus, eles próprios, e ser santificados pelas verdades que apresentam aos outros. Isso está acontecendo na nossa obra hoje, com uma grande leva de pastores jovens. Um grupo deles tendem a ser fiéis a Deus. Eu conheço alguns pastores jovens e reconheço nas atitudes e nas palavras deles fidelidade a Deus. Eu reconheço, porque rapidamente você, como membro experiente, mais velho, você reconhece isso logo quando um pastor jovem é fiel a Deus. Mas quando ele é cheio de orgulho e prepotência, logo você vê a sequência de erros que ele começa a apresentar. Ele precisa ser santificado pelas próprias mensagens que ele prega e ele não consegue viver. É isso aqui que Ellen White está dizendo. Então, falar da nossa igreja, falar da crítica da letra de Aimee Rocha, significa falar dos membros, falar dos líderes e falar dos pastores. Estes três níveis de classes de pessoas compõem o povo que se chama povo de Deus. Será que vale a letra de Aimee Rocha, a crítica que ela faz ao mundo evangélico, vale para o povo adventista? Segundo o espírito de profecia, vale. Deus tenha misericórdia de nós, como povo de Deus. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados individuais e pecados coletivos, que são posicionamentos errôneos que nós temos feito, posicionamentos errôneos que nós temos praticado como organização e como igreja. O quanto eu tenho de responsabilidade nesta crítica e que são atos meus que interferem na ação, na existência da igreja, no dia a dia. Devo fazer essa revisão. É justa a letra de Aimee Rocha ao criticar o mundo evangélico? E por tabela, nós passarmos por esta revisão, a letra que ela canta na música se aplicaria à igreja de Laodiceia? Sim, em número, gênero e grau. Entendendo bem que existem fiéis, existem membros fiéis, existem líderes fiéis, existem pastores fiéis. Mas eu sinto em concordar que a grande maioria é como a igreja de Laodiceia.